Eu estou achando que a tela está muito pequena, gente. Mas não consegui colocar em tela cheia aqui, não. Não sei que bode que deu. Eu vou deixar correr assim mesmo. Beleza? Nossa live de hoje é sobre o evento FINEG, né? Que aconteceu lá no Shopping Rio Preto, no último final de semana, de 11 a 14. E foi bem legal, viu? Vou falar um pouco para vocês da minha experiência lá, dos dias que eu passei lá. Foram poucos dias, mas foi muito bom. Principalmente para relacionamento, fortalecimento aí de parcerias, né? Bom, 9h10 eu já vou dar início aí, porque senão a gente atrasa demais, tá? Então, o evento da FINEG já é o segundo ano que acontece em Rio Preto. Nós participamos as 2 vezes, ano passado e esse ano também. E nós montamos 2 stands lá, Inc e Seven, né? Com participação aí da House, da Maiara, do time todo, da Dai também. E o foco, pessoal, não era em venda. Lá não foi foco em fazer as propostas como a gente sempre faz nos nossos feirões, enfim, nada disso, né? Foi mais para exposição de marca, relacionamento, network, fortalecer as parcerias, né? Coloquei a foto para vocês aí dos 2 stands montados nossos ali, ó, tá? Tá um do lado do outro, são 2 stands, parece um só, mas são 2, tá bom? E lá tinham vários expositores, né? Então, foi dentro do Shopping Rio Preto, tinha muitos stands montados lá, e de frente ao nosso, só para vocês terem uma ideia, tinha um stand da Caixa Econômica Federal, montado bem de frente ao nosso, assim, né? Aí tinham várias outras imobiliárias também, construtoras e tal, né? Equipe de TV, correspondente bancário, tudo que envolve aí, né? O segmento imobiliário. É uma feira de negócios que promove aí esse encontro focado aí no mercado imobiliário e as suas variações, os seus segmentos, né? E eu tive a honra aí de ser convidado pelo nosso digníssimo diretor Rogério Oliveira para poder fazer uma participação lá, representar a Inc, né? A gente fez uma palestra lá também, foi mais um bate-papo, né? No palco e tal, então nós somos um dos convidados e eu participei junto com esqueci o nome dela, Maitê de Boco. Ela é diretora comercial da RVE. RVE é uma construtora muito renomada lá em São Paulo. Eles atuam na Grande São Paulo e também nas cidades do interior ali, né? Sorocaba, Limeira, Guarulhos e em Rio Preto, obviamente. Eles são muito fortes lá. É o nosso concorrente direto lá em Rio Preto. Eu costumo dizer que é concorrente, mas não é inimigo nosso, é parceiro, né? E a Maitê é uma pessoa fantástica, assim, que recebeu a gente sempre muito bem, enfim, trata a gente sempre muito bem. Eu voltando lá, inclusive, eu quero fazer uma visita à construtora. Então, é importante a gente fortalecer essas parcerias, mesmo com os concorrentes, né? Então, esses eventos, eles são muito importantes, tá? Quem mediou esse bate-papo, essa palestra, foi a Nádia Zan, acho que é esse o sobrenome dela. Ela é uma influenciadora muito famosa ali na região de São Paulo e tal, Rio Preto. A mulher tem mais de 1 milhão de seguidores, né? Então, foi muito legal, tá? E aí eu vou, inclusive, ó, passar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Não está mudando, não. Deixa eu ver se eu consigo mudar para cá. Aí. Tá vendo? Esse foi o palco. Tá vendo só? Foi montado assim, ó. Fiquei parecendo um artista aí. Então tem nosso banner ali, né? Maior feira de negócios de oportunidade de Rio Preto e região, tá? E aqui uma foto de como que foi lá o evento em si, né? A nossa participação lá, tá? Aí tem a Maitê de um lado, a Nádia no meio, que foi a mediadora, e eu ali do outro lado, né? Beleza? Foi bem legal aí. A gente bateu um papo rápido lá de mais ou menos uns 15 minutos, 20 minutos, discutindo aí sobre alguns temas do mercado imobiliário, tá? Vou tentar ler aqui algumas perguntas, se vocês tiverem algum comentário para fazer aqui, tá, pessoal? Bom, vamos lá. Então, vou falar sobre os temas que a gente discutiu. Vou falar brevemente para vocês aqui sobre eles, ó. Com o aumento do custo da construção civil, como as construtoras estão criando novas oportunidades para atender novos compradores?
Esse foi um dos temas que a gente abordou lá, tá? Segundo tema aí, ó. Eu vou destacar 3 só aqui, tá, pessoal? O segundo, o mercado imobiliário de Rio Preto está em expansão e com projeções favoráveis para atrair investidores. Como as construtoras estão estruturando os seus projetos para atender esse público, né? Não só moradia, mas também o investidor. E o outro tema, vou passar ele aqui. O outro tema, com o crédito mais restrito e os bancos mais exigentes nas aprovações, como o cidadão que sonha em comprar o seu primeiro imóvel pode se preparar para realizar o sonho da casa própria. Esses foram alguns temas abordados lá nesse evento, né? E aí eu vou passar sobre cada um de vocês, sobre cada tema aqui, de forma breve, rápida e tal, né? Então, esse foi o primeiro tópico aí, ó. Com o aumento do custo da construção civil, como as construtoras estão criando novas oportunidades para atender novos compradores. O que é que foi falado lá? Entre eu e Maite e tal, que a gente discutiu os mesmos temas, né? Mas meu posicionamento. Todo mundo sabe que o custo da construção, ele aumentou muito nos últimos anos, né? Todo mundo concorda com isso. E aí o cliente, quando ele adia, quando ele deixa para depois, vai ficando cada vez mais distante, cada vez mais caro. Então, o custo da construção civil não significa que as pessoas têm que deixar o sonho da casa própria de lado, né? Senão ele fica, de fato, cada vez mais distante, principalmente para quem paga aluguel. O aluguel aumenta todo ano. Então, os apartamentos mais caros, custos de obra cada vez mais caro, né? Então, cabe a nós, como construtora, a gente criar novas oportunidades, né? Buscar equilíbrio nos custos. Pouca gente fala disso, tá, pessoal? Buscar equilíbrio nos custos, porque não adianta nada, de repente, lá o suprimento fazer uma excelente compra, cuidar de uma boa compra, se não cuidar também do desperdício, porque senão tudo que você ganha aqui, você perde aqui. Ganha numa boa compra, perde lá no fluxo da obra com desperdício, a Deus dará. Então, a construtora também precisa ficar atenta a isso, evitar esses desperdícios, que isso ajuda muito, né? A gente lançar empreendimentos melhores, enfim, com um custo, de repente, mais barato, né? Cuidar também da boa compra de um bom terreno, isso é fundamental, bom terreno, boas negociações, boas localizações, né? Que facilita aí o dia a dia das pessoas, para que dê cada vez mais praticidade para as pessoas, né? Para que a gente consiga também fazer novos lançamentos com bons custos, acessível, fluxo de pagamento acessível para o cliente que quer comprar, né? Cabe a nós também, como corretores, como gestores, nos capacitar cada vez mais para que a gente consiga atender o cliente cada vez melhor, com mais eficiência, mais capacitação. Então, é fundamental, tá? Porque tudo muda, o mercado muda, as coisas mudam, as tratativas mudam, o jeito de vender, as técnicas de venda também, elas precisam ser atualizadas. Então, é importante a nós também nos atentarmos a isso, né? Nos capacitar mais. E, claro, que a gente consiga levar produtos mais acessíveis, com fluxos mais acessíveis para o consumidor final, principalmente para quem vai morar, para que o sonho da casa própria não se torne um pesadelo, né? Então, foi mais ou menos isso que eu discuti lá sobre esse primeiro tema, tá? Segundo tema aqui, ó. O mercado imobiliário de Rio Preto está em expansão com projeções favoráveis para atrair investidores. Como as construtoras estão estruturando seus projetos para atender esse público? Gente, poucas vezes a gente atende investidores, enfim, a grande maioria do nosso cliente compra para moradia, 90%, né? Mas a gente tem ali uma fatia que compra para investimento. Algumas praças, enfim, mais específicas, assim, como São José dos Campos, Rio Preto e tal, Uberlândia também, tem um número de investidor maior, mas não é comum, né? Então, o nosso cliente, ele compra de fato para morar mesmo, para conseguir sair do aluguel, realizar o sonho da casa própria dele, né? Mas para o investidor, para o cliente nosso investidor, que é o caso desse tema aqui, o investidor, ele precisa fazer duas coisas que precisam fazer sentido para ele: rentabilidade e liquidez. É isso que precisa brilhar o olho do investidor. Sem isso, ele não fecha negócio. Não faz sentido para ele. Claro que a gente tem que sempre lançar bons condomínios, bons empreendimentos, lazer completo é importante, segurança é importante, mas para o investidor, primeiro ponto primordial para ele é se aquele empreendimento, se aquele apartamento tem alto potencial de valorização. Isso que de fato importa para ele.
se lá na frente ele vai ter lucro, e um lucro aí, principalmente no médio prazo, nem a longo prazo não, no médio prazo, tá? Então, eu citei o exemplo, inclusive, da nossa, onde a gente está com mais um de lançamento agora, que é a região do Palestra, o bairro Palestra. Nós somos muito felizes na compra daqueles terrenos ali, é um terreno enorme, assim, que a gente fatiou ele e tal, e dividimos lá em 3 lançamentos, né? Nós lançamos lá o Parque Palestra, depois o Palestra Life, e agora lançamos, no mês passado, o Nick Palestra. Então, é uma região que há poucos anos atrás, como a gente diz aí, aquilo ali era tudo mato, né? Não faz muito tempo. É uma região que ela cresceu muito, expandiu muito, então nós somos muito assertivos ali, muito felizes mesmo na compra daqueles terrenos ali. Então, hoje, todo mundo que passa ali vê as torres lá em cima, o parque e o Life, já está lá no último andar e tal. O Parque Palestra entrega ano que vem, o Life em 27, o Nick, que já está com obra também iniciando já a todo vapor lá, entrega em 28, né? Então, todo mundo que passa ali vê aquela movimentação toda, que antes não tinha nada, hoje as coisas estão acontecendo ali de forma muito rápida, né? É uma região que cresceu, valorizou muito, todo tipo de comércio, serviço e tal, casas muito boas, faculdade também chegando já ali pertinho. Então, isso tudo brilha os olhos do investidor. Ele vê sentido em tudo isso. Então, nós somos muito felizes ali, né? Tem empreendimento praticamente pronto, entrega agora no início do ano que vem. Tem outro com obra muito avançada, entrega em 27. Já tem outro que é o Nick, iniciando obra também, que entrega em 28, entendeu? Então, aquela região ali toda, ela está em plena expansão urbana, né? Então, isso gera muita atratividade, entendeu? E o investidor, ele quer ter a segurança de colocar aí o seu capital, né, em algo sólido, rentável, valorizado de fato, né? Então, foi mais ou menos isso que eu falei ali sobre esse tema, tá? E aí, o terceiro, com o crédito mais restrito e os bancos mais exigentes nas aprovações, como o cidadão que sonha em comprar seu primeiro imóvel pode se preparar para realizar o sonho da casa própria? Olha, crédito fácil já não é mais uma realidade assim tão presente, né? O crédito está mais difícil de fato, né? E todo mundo sente na pele isso, o cliente sente na pele isso. Mas não quer dizer que com crédito difícil a gente tem que adiar, como eu disse lá no início, né? Deixar o cliente de lado, ele adiar o sonho da casa própria dele, né? Então, existe solução. Está difícil, mas tem solução. Então, é preciso se preparar. O cliente, quando ele toma uma decisão de compra, né, ele precisa pensar que ele precisa se preparar para aquilo. Então, ele tem que organizar aí as finanças pessoais dele, ele tem que manter lá um bom histórico de crédito, né, evitar endividamento em excesso. O Bacen pega a gente toda hora aí, vocês sabem disso, a dor de cabeça que está sempre lá precisando de rodar o Bacen de novo, né? Às vezes o cliente tem um potencial assim, absurdo, você pega ele assim, ele está filé, mas aí ele é pego no Bacen. Então, isso acontece toda hora, né? E falta de informação também, muitas vezes o cliente ele é mal informado. Na grande maioria das vezes ele é mal informado, apesar de que a informação hoje em dia ela está mais acessível, mas muita gente não tem isso ainda fresco na cabeça, né? Ele não sabe muitas vezes que ele pode utilizar o FGTS a favor dele, que ajuda muito o financiamento dele, né? Ele não sabe que às vezes ele pode participar do programa Minha Casa Minha Vida, porque ele acha que Minha Casa Minha Vida é só para pobre, e de fato hoje em dia a gente sabe que não é, né? Chega até a apartamento de 500 mil reais, chega aí a renda de 12 mil reais, então não é para pobre, vamos combinar, né? É o jeito também de falar, a tratativa de falar, isso ajuda muito, né? E o cliente muitas vezes ele não tem essas informações, taxas reduzidas, subsídio de até 55 mil reais, entendeu? Então, o nosso papel como construtora, como corretores principalmente, é pegar o cliente pela mão mesmo e acompanhar ele em toda etapa, né? Em todo o processo, a jornada de compra dele, que muitas vezes é longa, é mais de um ano e meio, 2 anos. Eu, de vez em quando, dou o exemplo do próprio Domingos Almeida, né? Que há poucos meses estava na minha equipe ainda e vendeu para um cliente que ele atendia há mais de 2 anos, né? Então, cabe a nós, assim, acompanhar o cliente de fato, não desistir dele, acompanhar pela mão, entendeu? Para que a gente consiga realizar o sonho de quem tanto almeja, né? Então, foram mais ou menos aí esses pontos que eu abordei, tá? E assim, gente, foi um evento muito importante justamente para isso, para fortalecer
parcerias, relacionamentos com imobiliários, gestores, corretores, estreitar contatos com representantes estratégicos, foi fundamental também para isso. Por quê? Quem estava lá? Fred, que ele é um dos organizadores dos eventos ali do Shopping Rio Preto, é fundamental para a gente que sempre faz os nossos feirões, a gente está voltando forte agora a fazer os nossos feirões, então é fundamental a gente manter um bom relacionamento com essas pessoas, né? Estava ali também a Ariane, que ela é da RVE, mas também está envolvida em eventos lá do Shopping Norte, que é a região que a gente vai lançar agora o nosso próximo empreendimento, é na região norte, então certamente a gente vai fazer feirões lá, a gente vai participar de um outro agora lá, com outras construtoras e tal, mas a gente vai fazer um só nosso, como a gente fez aqui agora de Fora. Então, estreitar essas parcerias é importante. Estava lá também toda a equipe da Record TV, que para as nossas mídias também isso é muito importante, né? Então, eu tive um bate-papo com todas essas pessoas. E mais, gente, estava lá presente também em um dos dias, no último dia, no dia da minha apresentação, inclusive, o Rui Minelli. O Rui Minelli, ele é o superintendente da Caixa Econômica. Um sujeito, assim, fantástico e tal, a gente conversou um bom tempo, assim, simples pra caramba, gente boníssima, assim como o Gonzaga, que também é, né, parceiro nosso. Então, assim, a gente falou sobre a nossa nova loja também, que a gente vai inaugurar lá, na Andalor, enfim, é pertinho da agência dele, entendeu? Já falei que ele é nosso convidado lá para a nossa inauguração, enfim, ele vai querer ir mesmo, de fato. Então, isso foi muito importante, né? Então, assim, foi uma viagem extremamente produtiva, que fortaleceu, assim, a presença, a marca, né, da empresa, né, no mercado de Rio Preto e ampliando aí as nossas conexões para os nossos projetos futuros. Então, isso foi muito importante, tá? E eu queria encerrar aqui a minha apresentação de hoje com essa frase aqui, ó. Comprar um imóvel, um apartamento, é mais do que uma transação. É uma conquista de vida. E o nosso papel da Inc., isso envolve todos, corretores, gestores, marketing, diretoria, né? É transformar essa conquista em algo possível, acessível e seguro para cada família e investidor que confia na gente. É levar moradia digna para todos. Beleza, pessoal? Essa foi a minha apresentação de hoje. Espero que tenha contribuído aí para todos. Obrigado pela presença de vocês. É um mês extremamente importante, né? É um mês que a gente tem uma meta ousada, agressiva, de 300 contratos, e a gente vai fazer, né? A gente vai fazer de tudo para poder buscar isso. Então, conto com todos vocês, House, imobiliárias, somos um time só, tá bom? Em busca dos nossos resultados, tá? Deus abençoe o dia de vocês. Obrigado mais uma vez. Até a próxima. Valeu!